Olá, bem-vindo a mais um dia da nossa campanha 28 dias para uma vida inteira de oração. O nosso devocional de hoje tem por título Oração Eficaz. Nossa leitura bíblica está lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 1 até verso 7. O nosso texto-chave é Tiago, capítulo 5, verso 17. Diz assim o texto: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Todo verdadeiro filho de Deus anseia ter uma oração eficaz, anseia orar efetivamente. Todo filho de Deus anseia orar de maneira eficaz. Isso me lembra uma pequena ilustração que demonstra de forma clara como a oração é eficaz. Em um país do ex-bloco comunista, o prefeito de uma pequena cidade lançava olhares invejosos em direção a um centro cristão de reabilitação. Ele espalhou calúnias para prejudicar os cristãos e para atrair medidas restritivas do Estado contra os cristãos. Ele teve sucesso? Sim, ele teve. O trabalho e o raio de ação do centro de reabilitação foram reduzidos. Ele publicou resoluções que prejudicaram o centro. Ele tinha a esperança do centro ser fechado algum dia e esperava que nessa ocasião fosse receber toda a propriedade para fazer dela um asilo estatal. Será que com isso ele não iria conseguir muitos elogios da direção do Partido Comunista? Sem dúvida. Mas tratava-se de um caso de evidente injustiça. O que um cristão deve fazer em uma situação dessas? Ele deve organizar uma manifestação? Deve enviar uma carta de protesto ao redator-chefe do jornal local criticando a injustiça cometida? Ou será que ele deve resistir ao cumprimento das restrições? Ou será que ele deve ocupar a prefeitura acompanhado de seus colaboradores e não sair dali até que tudo tenha sido resolvido a seu contento? Não se precisa de muita fantasia para imaginar onde esse comportamento teria conduzido os cristãos em um país comunista. Mas como foi que eles conseguiram dominar a situação? Eles aceitaram as restrições sem reclamar. E eles começaram a orar. O diretor do centro passou uma noite inteira em oração e não tomou outra iniciativa, mas simplesmente confiou na proteção do Senhor. Mas como foi que aqueles cristãos conseguiram dominar a situação? Eles aceitaram as restrições sem reclamar. Eles começaram a orar. O diretor daquele centro passou uma noite inteira em oração e confiou na proteção do Senhor. E a partir dali começou uma série de fatos incomuns a acontecerem. Um farmacêutico comunista da cidade ficou irritado com o prefeito e fez denúncia dele em instâncias superiores sobre o argumento que as restrições impostas ao centro eram infundadas. Operários da fábrica local se desentenderam com o prefeito e declararam inválida uma assinatura na resolução. Alguns dias depois, o prefeito apareceu no centro de reabilitação, pediu desculpa pelos transtornos e, ao mesmo tempo, suspendeu todas as restrições que havia imposto no centro. Nesse acontecimento, querido, a luta espiritual, a estratégia espiritual, as armas espirituais, a vitória espiritual tomaram uma forma concreta. Em situações difíceis, como você age? Em situações difíceis, você age por conta própria? Você sabia que a sua oração é tão eficaz como essa? Ore pedindo a Deus para que Ele intervenha
em situações difíceis como essa, em situações em que gerará dano ao outro, a outra pessoa. Ore e deixe Deus intervir por você em uma oração eficaz. Que Deus abençoe.